Graça e paz, irmãos, boa noite, estamos aqui em mais um upgrade, tempo de avivamento. Creio que Deus tem algo muito grandioso para mim, para você, nesse tempo que nós temos falado sobre avivamento, sobre um despertamento, sobre algo de Deus na nossa vida que pode ser remetido para todas as pessoas ao nosso redor. Uma vez que o meu coração está avivado, o meu coração está cheio de Deus, todas as pessoas que estiverem perto de mim, elas vão saber que tem alguém ali diferente, porque a presença de Deus vai estar em mim, ela vai estar em você, ela vai estar em todos nós. Nós queremos neste momento, antes de mais nada, orar, agradecer primeiramente a Deus, você que está nos ouvindo aí, participando conosco. Não esqueça que esse é um momento, o início, é o momento de você compartilhar, de você colocar o nosso link, tanto do YouTube quanto do Facebook, lá em algum grupo de WhatsApp seu, mandar para algum amigo seu no WhatsApp. Geralmente em WhatsApp as pessoas já veem em tempo real, é mais rápido, mas você pode também fazer como eu sempre faço, compartilhar no seu Facebook, compartilhar tanto o link do Face quanto o link do YouTube, para que a gente possa divulgar e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus que está sendo pregada. Uma das coisas que nós temos visto é que o online, a tecnologia, graças a Deus nós temos ela à disposição, ela veio para ficar. E por mais que a pandemia, quando acabar tudo, que em nome de Jesus vai acabar logo, ainda assim, muitas coisas vão permanecer de forma online, muitas coisas não vão mudar, veio para ficar. Então, a gente tem que aprender sempre a compartilhar aquilo que Deus tem falado através das redes sociais, especialmente agora através da igreja, através desse culto. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por este momento que podemos passar juntos aqui com os meus irmãos. É a igreja reunida em cada casa, nos unimos agora como igreja e neste momento clamamos ao Senhor a bênção do Senhor sobre nós. Visita cada lar, visita cada irmão, visita cada pessoa, desperta aquela pessoa que o Senhor conhece e sabe a necessidade de ouvir esta palavra. Desperta-nos nesta noite, que a palavra do Senhor venha cortar por dentro tudo aquilo que possa estar dentro de nós, nos impedindo de nos relacionarmos contigo. Sua palavra, ela é viva e eficaz, e que nesta noite ela venha cumprir o verdadeiro propósito dela, que é transformar a nossa vida e nos tornarmos mais próximos e mais parecidos contigo. Eu abençoo os meus irmãos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, queridos, em mais essa upgrade. Agora, o tema de hoje, eu coloquei aí, não sei se você acompanhou o nosso grupo do WhatsApp, um dia de cada vez. Irmão, como é um desafio para a gente poder viver esse um dia de cada vez e não nos preocupar com o amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem, com o final do ano, com aquela viagem que você marcou, aqueles que nós temos várias gravidinhas aí na nossa igreja, como vai ser o bebê, como é que eu vou ter que comprar, vai ser fralda, aqueles que estão com filho na escola, né? Às vezes vai ter que pagar uma escola para o filho, uma universidade, é roupa, é tanta coisa que é na área financeira, sem contar com as questões emocionais, com as questões espirituais, é os desafios que a gente tem que vencer dentro do casamento, os desafios na educação de filhos. E aí, com tudo isso, a gente tem um emaranhado de coisas que a gente tem que parar hoje. Este é o meu objetivo com você, parar e ajudar você nessa noite a aprender a viver um dia de cada vez, um dia após o outro. E nós vamos perceber que a Bíblia, ela nos dá muitos textos para a gente. Eu vou pegar alguns deles, mas a Bíblia, ela deixa muito clara para a gente o que ela acredita do amanhã, o que a gente tem que fazer. E hoje, né, não apenas devido à pandemia, isso já estava vindo, a pandemia, acredito que ela só acelerou mais a questão da ansiedade. Nós temos vivido um mundo totalmente ansioso para todas as coisas. Vamos só lembrar, hoje eu não vou falar de ansiedade necessariamente, mas nós vamos citar a palavra ansiedade em algumas coisas aqui. Ansiedade, irmãos, ela não é ruim, ela só é ruim quando ela está atrapalhando o meu dia a dia, quando ela me impede de viver, quando ela me impede de viver normalmente os meus dias. Ela me tira aqui do presente, me joga lá para o futuro, me joga lá, me traz lá para o passado. Isso é problema.
Então hoje nós vamos falar um pouquinho como viver um dia de cada vez. A Bíblia está repleta de textos. Eu quero falar um pouquinho com você que é saudável para mim e para você como cristãos, nós aprendermos a confiar em Deus, a depositar a nossa vida na presença do Senhor e entender o seguinte: Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da nossa família. Nada do que a gente faça vai mudar aquilo que Deus já planejou, porque Ele é imutável, então Ele já tem algo planejado para a nossa família. É claro que nós trabalhamos, nós fazemos as coisas nesse mundo, temos que fazer tudo isso, mas lembre-se que hoje eu quero conversar com você um pouquinho, neste culto, que Deus, Ele é soberano, e Ele está cuidando de mim e de você. Creia nisso, irmão, creia. Por isso que nós vamos falar sobre o tema um dia de cada vez. Para isso, eu quero ler com você o texto que vai ser colocado aí. Acho que é Lucas capítulo 6 que eu coloquei o texto principal. E vamos lá do capítulo 25 ao versículo 25 ao versículo 28. Um texto muito conhecido de cada um. Diz assim: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta preocupar com as coisas maiores? Versículo 26, volta um pouquinho, Levi, só um minutinho. 27, desculpa, tá, você já mudou. 27, observem como crescem os lírios. Não trabalham, nem fazem suas roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Versículo 28, e se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Levi, deixa no versículo 26 para mim, que eu vou usar ele um pouquinho agora no começo. Olha que interessante o que o Senhor diz aqui para a gente. No final ele fala: olha, Deus faz tudo, e será que Ele não vai ser muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? E aí a gente começa esse texto, o texto coloca o seguinte: qual de vocês, por mais ocupado que seja, pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? Qual de nós, por mais que a gente se preocupe, a gente preocupa com isso, preocupa com aquilo, nós não vamos conseguir acrescentar nada além daquilo que a gente já está programado para viver. Aí no 27 ele fala: olha, e se vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Ou seja, o Senhor aqui, Jesus estava combatendo o fato das pessoas não acreditar que Deus cuida daquele dia daquela pessoa, daquele momento, está cuidando da vida dela. E hoje eu quero colocar para vocês algo relacionado a isso. Nós planejamos as nossas ações, queridos. Nós temos que planejar, viu? Aqui eu não estou querendo dizer isso. Nós temos que planejar nossas ações. Nós fazemos projeções do que a gente espera para essa semana, do que a gente espera por amanhã, na semana que vem, nos próximos meses. Por exemplo, eu e a Luísa, a gente faz projeção das nossas finanças. Eu faço de 4 em 4 meses. Eu já sei como vai ser minhas finanças nos próximos 4 meses. E aí, claro que alguma coisa atravessa o caminho aí e acontece de diferente. Mas eu sei até onde eu posso ir, eu sei o quanto eu posso gastar, eu sei o quanto que está sobrando ou não naquele mês, ou se aquele mês está mais apertado. Às vezes você faz projeção na sua compra de supermercados. A gente tem que fazer, a gente tem que planejar as nossas ações. A gente planeja, por exemplo, que essa semana nós vamos fazer tal e tal coisa. Nós planejamos às vezes uma visita, nós planejamos às vezes sair com o cônjuge, com os filhos. Nós planejamos uma viagem, nós planejamos muita coisa. Isso é certo, irmãos, isso é o correto, tá ok? Dessa forma, e é assim que tem que ser. Planejar nos proporciona um sentido de ordem, direção e propósito. Quando você tem uma vida planejada, você sabe aonde você está e você sabe aonde você quer chegar. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, não sei que ela estava falando de um dinheiro que ela tinha que pagar um lugar. Aí ela falou assim: nossa, eu tenho que ressuscitar meu caderninho para poder anotar as coisas que eu tenho que pagar, né? Aí eu virei para ela e falei assim: nossa, mas você não tem anotado no seu caderninho? Não tem alguma coisa assim planejada do que você vai pagar as contas? Não, conforme vai aparecendo eu vou pagando. Eu falei: que isso? Isso é loucura. Não planejar a vida financeira, mas é loucura também a gente não planejar as outras coisas da nossa vida, né? Antecipar, né? É bom porque nós podemos antecipar em um futuro próximo, nos preparar, nos equipar para a gente poder reagir de forma apropriada diante das circunstâncias.
Então aqui, quando eu falo um dia de cada vez, não estou indo contra o planejamento, não estou indo o fato que a gente precisa se preparar. A gente tem que se preparar para tudo aquilo que está por vir para a semana, seja financeiramente, emocionalmente, em todos os aspectos. Por exemplo, a gente tem que planejar uma leitura bíblica. Gente, se a gente não planejar o horário que a gente vai orar, a gente não ora. Se a gente não planejar a hora que a gente vai ler a Bíblia, essa história de falar o seguinte: eu vou ver a hora do dia que vai dar certo. Não vai dar nunca. Eu vou uma hora que der nesse dia eu vou orar. Se você não planejar o seguinte: eu vou ler a palavra de Deus e eu vou orar, ter o meu momento com Deus às 6 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da noite, não importa. Se não houver planejamento, nada feito, nada vai acontecer. Sem planejamento e antecipação do futuro, do que o futuro pode nos revelar, se não houver planejamento, podemos nos descobrir mal equipados para lidar. Aí vem as surpresas. Gente, mesmo planejando o futuro, mesmo planejando a semana, mesmo planejando o dia, várias coisas atravessam, vários fatores, influências relacionadas ao trabalho e aspectos da nossa vida vão atravessar o nosso caminho naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano. Quantas coisas nós planejamos no plano de 2020 e não deu certo? Por conta da pandemia, e o 2021, a gente esperava que fosse um pouquinho melhor, e ele ainda continua, a pandemia ainda, pelo menos até esse mês, ainda continua assim, do jeito que está. Quantas coisas, mas a gente tem que planejar, porque ao longo vai atravessando coisas no nosso caminho, que quanto menos surpresa eu tiver, melhor eu vou saber lidar com aquele momento que eu estou vivendo. Entretanto, boa parte do nosso cotidiano, ela é gasta com o inesperado. Eu planejo acordar às 7 da manhã, por exemplo, e eu vou dormir às 22 horas. Das 7 da manhã até às 22 horas, todo esse período aí de aproximadamente 15 horas que eu tenho, mais ou menos aí, 15 horas, eu planejo ele. Eu quero saber o que eu vou fazer, as reuniões que eu vou fazer, o filme que eu vou assistir naquele dia, o PG que eu tenho nesse dia, mas muita coisa pode acontecer, e a maioria é o inesperado. É aquilo que acontece no nosso cotidiano, né? A gente não pode ter certeza que quando eu e você nós acordarmos amanhã, nós não temos certeza de que o dia vai nos trazer. A gente vai planejar o dia. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que nós vamos planejar, mas não necessariamente vai acontecer. Aí muitas pessoas já vão para outro extremo. Não, eu sempre planejo, nunca dá nada certo. Então eu acabo deixando para lá, eu não planejo nada, eu deixo para lá. Aí o que essas pessoas elas passam a viver um dia após o outro, viver conforme acontece. Conforme o dia vai acontecendo, ela vai vivendo. Não pode ser assim. Tem uma frase aqui, muito bonita, que eu gosto: a melhor coisa sobre o futuro é que ele chega um dia de cada vez. É uma frase do Abraham Lincoln, o 16º presidente americano. A melhor coisa sobre o futuro é que ele chega um dia de cada vez. E é verdade, o futuro, ele vai vir. Amanhã é futuro. Ele vai vir, mas ele vem uma vez. Depois vem um. É um dia de cada vez. Nós vamos vivendo um dia de cada vez. Então eu quero colocar algumas considerações aqui, baseado nesse texto. E nós vamos agora para outros textos, baseado nesse primeiro texto aqui, que eu coloquei de Lucas, falando um pouquinho sobre as preocupações com a vida. E ele fala assim que Deus não vai ser mais generoso com vocês, homens de pequena fé. O texto, ele nos diz aqui que exatamente que o Senhor, ele vai ser mais generoso com a gente do que ele é com os lírios do campo, com toda a beleza, com os pássaros, com os animais. Ele vai ser muito mais generoso comigo, com você. Então eu tenho algumas considerações sobre a gente entender esse um dia de cada vez. Primeira consideração que eu quero, está em Salmos 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24, diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O Diante do Trono tem uma música: este é o dia que o Senhor já fez. É uma música, parece que é do CD deles, acho que é o número 1, número 2, nele, me alegrarei, é tirado aqui desse texto. E aí ele diz o seguinte: regozijemos e alegremo-nos nele. Então, a primeira consideração: viva
o hoje. Com frequência, irmãos, a gente crava o nosso olhar lá no futuro. É diferente quando eu planejo algo, eu planejo e há uma probabilidade daquilo acontecer. Financeiramente, materialmente, espiritualmente e tudo mais. Tudo aquilo que eu planejei. Agora que eu estou colocando que a gente precisa aprender a viver o nosso dia de hoje, porque a gente crava os nossos olhos ansiosamente lá no futuro, né, com as esperanças e sonhos, e a gente deixa de valorizar o presente, a gente deixa de valorizar o hoje. Por isso que o Senhor fez, olha, esse é o dia, ele diz, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Essa frase, esse texto, na verdade, é um texto que a mãe da minha sogra, que faleceu recentemente, ela sempre falava muito, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Então, querido, esse dia de hoje que você está vivendo aí, essa noite, o dia de amanhã, foi Deus quem fez. Né? Independente se o dia ele não está de acordo com aquilo que você gostaria, ele não está de acordo com aquilo que você programou, foi o Senhor quem fez esse dia. Viveremos o hoje somente uma vez. Sabe esse momento agora que você está comigo aqui, participando comigo deste culto? Ele não vai se repetir, ele vai acabar. Nós vamos ficar aqui meia hora, 40 minutos juntos, e ele vai acabar, ele vai terminar. Por isso que o hoje, ele só vem uma vez, uma única vez. Se passar, jamais a gente vai recuperar uma oportunidade que ele nos apresentou. Sabe, queridos, as pessoas fogem das oportunidades, porque a gente tem um ensino muito errado do que é oportunidade. Oportunidade é quando tudo está bem. Mentira. Oportunidade de crescimento é quando as coisas estão difíceis, quando a gente está passando por um estreito, e às vezes a gente está naquele dia, um dia desafiador, uma semana desafiadora que Deus permitiu, porque foi Ele que fez, para a gente poder, para Ele poder trabalhar em nós, trabalhar no nosso caráter, trabalhar na nossa vida espiritual, trabalhar nas nossas emoções, e ao invés de a gente deixar Deus trabalhar, olhar o dia e deixar Ele trabalhar e aceitar o dia, muitas vezes a gente murmura, muitas vezes a gente fala, não vejo a hora de passar esse dia, nossa, que dia difícil, ele nunca deveria ter acontecido. Eu já fiz isso muitas vezes no passado. A gente às vezes blasfema daquele dia, a gente reclama, a gente murmura, e aquele dia foi o Senhor quem fez. Então vivo hoje. Você quer ver uma coisa interessante que a gente tem que aprender a viver hoje? Crianças, né? A infância é a fase menor da vida, é a mais curta. Eu tenho hoje um filho de 6 e uma filha de 11 que já nem é mais criança, está indo para a pré-adolescência. Eu estava conversando inclusive ontem no nosso PG sobre isso. Nós não temos mais bebê em casa. A gente já passou dessa fase, mas a gente viveu muito bem os dias de bebês. Que a gente tinha bebê, o dia que a gente podia apertar, beijar, aqueles dias que a gente já não podia mais dormir, que eram dias difíceis, mas hoje a gente não tem mais isso. Passou, irmãos, eu não tenho mais problemas com isso, passou. Enquanto muitos, inclusive o Levi que está aqui me ouvindo agora, vai passar a partir do mês daqui do próximo, de setembro, né, Levi? Vai começar a passar a partir de setembro, depois a Jéssica com o Jode, depois um monte de mulher aí que está tudo grávida, que os homens, todo mundo vai passar por esse período, mas ele vai passar. É um período da nossa vida. Outra coisa importante, né? A idade. Hoje eu tenho 48 anos, gosto demais da minha idade. Mas se eu ficar falando assim, se eu tivesse 33, se eu tivesse 28, eu não vou conseguir viver a idade que eu tenho hoje. Quantos anos você tem hoje? 30, 50, 60, 70? Viva o que a idade proporciona hoje. Por quê? Porque foi o Senhor quem fez esse dia para você viver essa idade. Então muitas vezes as pessoas, elas ficam se preocupando com o amanhã. Então é um dia de cada vez. Irmão, você está com 70 anos? Está com 80, você está com 40 e poucos como eu, ou 40 e tantos, que eu já estou com 48. Então viva os 48, viva esse período, aprenda a desfrutar desse momento, porque vai passar essa idade. Então às vezes as pessoas ficam, quando eu tiver tantos anos, o que vai ser da minha vida? Aí não vive o hoje, não tem história para contar quando estiver lá, não tem história para contar lá atrás. Eu tenho história para contar de quando eu pegava meus filhotinhos, quando eu brinco com eles, quando eles cabiam no travesseiro que eu durmo. Hoje não cabe, mas tem história para contar, porque já passou. Outra coisa que as pessoas não vivam hoje, elas não vivem, né? Servir a Deus no ministério. Qual o ministério que você está hoje? Qual o chamado que Deus tem para você? Pastor, mas é muito desafiador, é muito difícil. Ninguém está falando que as coisas são fáceis. Mas viva hoje esse ministério. Hoje você está aqui na frente dançando.
Hoje você está no ministério de intercessão. Hoje você está liderando um PG. Hoje você está liderando uma rede. Amanhã a gente não sabe se você vai estar liderando. Amanhã eu não sei se você vai estar dançando, ou se você vai estar no ministério de intercessão. Ninguém tem ministério perpétuo. Ninguém está aqui para ficar para semente. Hoje eu estou na rede juvenil, amanhã pode ser que eu não esteja mais. A questão é, eu tenho que viver o hoje, o agora, porque Deus fez esse dia para eu viver da melhor forma possível. Você está na intercessão, desfrute dos melhores tempos de intercessão, porque vai passar. Esses momentos vai passar. Eu tenho lembranças, às vezes as pessoas ficam no saudosismo lá de trás, né? Mas vivo hoje. As lembranças lá de trás, elas têm que ser gostosas para te levar mais para frente. Mas se as lembranças do passado te trazem aquele saudosismo monótono, aquela tristeza, isso não é de Deus não. Porque algo está acontecendo na sua vida que está tirando de você a oportunidade de viver o hoje, de viver o agora. A primeira consideração então, viva o hoje. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Outra coisa, não se aflija com o futuro. Irmãos, é impressionante, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de viver o aqui e agora. Elas têm uma grande dificuldade, eu fico impressionado. Ou as pessoas estão lá no passado sofrendo por algo que fez, que deixou de fazer, ou elas estão sofrendo por algo que ainda não aconteceu, que elas acham, não têm certeza se vai, se não vai, como é que vai ser, lá no futuro. E o texto que eu quero ler para você é Mateus capítulo 6, versículo 34. Gente, olha que chiqueza isso aqui, com o símbolo da igreja, dá uma olhada, Shalom, né, que o apóstolo sempre fala, uma coisa impressionante isso aqui. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã. É a continuação um pouco daquele texto que eu tinha lido lá, em outro evangelho. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, como eu gosto desse texto. Esse texto, basta cada dia o seu mal. Eu falo para os meus pacientes o tempo todo em terapia. Eu cito a Bíblia para eles e esse é um dos textos principais que eu cito. Porque as pessoas estão muito perdidas no futuro ou no passado. Então aqui vamos considerar, essa consideração aí, não se aflija com o futuro. Desperdiçamos muita energia nos preocupando e afligindo com o que pode acontecer nos dias que estão por vir. Embora ignorar o futuro seja tolice, só podemos influenciá-lo diretamente hoje. Quer que o futuro seja uma bênção? O que é que você pode fazer hoje que vai influenciá-lo no amanhã? Lá na frente, ao invés de ficar preocupado, quais são as atitudes? É viver o presente da melhor forma possível, porque a forma como você vai viver o presente vai definir como vai ser o seu futuro. Porque as pessoas, você pega, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de futuro, as pessoas ficam aflitas porque quer casar. Olha o trem louco é esse. A pessoa quer casar, quer ter família, quer ter filhos, não sei o quê. E aí ela pula alguma etapa, ela está tão aflita para ter um casamento lá na frente, porque ela quer ter filhos, quer ter família, que ela não escolhe a pessoa certa. Aí, meu querido, você ficou tão preocupado ou tão preocupada com o futuro, que no presente seu, você escolheu tão mal, que você prejudicou o seu futuro inteiro, para toda a vida. Acabou com o seu futuro. Por quê? Porque errou na escolha de um cônjuge. Se tem uma coisa que define todo o nosso futuro, é a escolha com quem eu vou me casar. Outra coisa que define é como eu vou educar os meus filhos. Hoje, as pessoas elas ficam tão preocupadas com questões, inclusive financeiras. Não estou dizendo que tem que tirar os olhos disso, mas as pessoas, os pais principalmente, trabalham tanto que estão menosprezando ou deixando para trás a sua responsabilidade de educar, de falar de Deus para os seus filhos. E aí você está fazendo algo para o futuro, porque lá na frente ele pode te dar trabalho. Ou ele pode te dar trabalho da forma mais terrível possível, que é usando droga, por exemplo. Ou ele pode te dar trabalho que, ou não te dá trabalho, mas não serve a Deus. Não vai à igreja,
não busca a Deus e não é salvo. Eu não fiz o meu trabalho direito, essa que é a questão, entendeu? Ou então, eu preciso de fazer o negócio, eu preciso fazer com que as coisas alcancem os meus filhos. E como eu vou fazer? Hoje, você que tem criança em casa, você que tem um pré-adolescente em casa, um adolescente, ensina a Bíblia, para ler. Não fica só lá no futuro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer dinheiro. Esquece de ensinar e terceiriza esse serviço para a igreja. A igreja não tem essa responsabilidade de levar, de educar os filhos para o céu. A igreja apenas é um complemento daquilo que ele aprende em casa. A gente precisa entender. Queridos, a Júlia, se a gente colocar a Júlia aqui na frente, não é minha filha não, querido, não é porque ela não. Mas se colocar ela aqui para fazer, por exemplo, um debate de perguntas bíblicas com ela, muitos adultos vão passar apertado com a Júlia, mas vai passar muito apertado, porque lá em casa é pau a pau para as coisas para brincar. A gente brinca, claro que às vezes eu deixo, quando a gente faz com torta na cara, a gente faz de uma forma bem lúdica, mas conta a historinha, e aí já coloca o Felipe mesmo, ele já sabe muitas histórias bíblicas, e às vezes a gente vê crianças que não sabem nada da Bíblia, é o hoje. Por isso, pare de afligir o futuro, pelo futuro, e viva o agora. Porque tem coisas que são irreversíveis, podem ser, né? Irreversíveis, como um casamento mal feito, como um filho que não foi educado nos caminhos de Deus. Emprego a gente arruma, dinheiro falta, mas ele vem de novo. Mas tem muita coisa aqui, por exemplo, falando em dinheiro, às vezes a pessoa, ela está tão preocupada que ela toma decisões tão erradas, baseadas em suposições, que ela escolhe a profissão errada, escolhe a profissão porque dá dinheiro, ela não escolhe a profissão porque ela ama. Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte: escolha a profissão que você ama, o amor que você tem àquela profissão vai trazer o dinheiro para você. Então as pessoas estão, né, estão lá no futuro, aflitas, né? Se nos esforçarmos para resolver os problemas de hoje, as questões de amanhã poderão ser menos graves do que tínhamos imaginado. Então olha que frase legal: se nos esforçarmos para resolver os problemas de hoje, ou seja, viver o hoje, como foi a primeira consideração que eu fiz, as questões de amanhã, porque eu estou resolvendo no presente tudo, as questões de amanhã poderão ser menos graves do que tínhamos imaginado. Muita coisa já vai ter sido resolvida. Então, querido, o meu desafio: não se aflija pelo futuro, não se aflija pelo que vai ser. Se você ama a Deus, se você é fiel a Deus, o Senhor está cuidando de você. Ele está cuidando dos seus filhos, Ele está cuidando das suas finanças, Ele está cuidando do seu emprego, Ele está cuidando da tua saúde, Ele está cuidando de você. Não se aflija. Terceira consideração: valorize cada dia. Salmos 90, versículo 10 e versículo 12. Esse salmo é um salmo profético, na verdade, né, nas nossas vidas. Salmos 90, versículo 10 e 12. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Aí dá uma pausa para o versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O que é isso? Como assim? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu tenho que aprender a valorizar o meu dia, que é a nossa consideração. Valorize esse dia. Viva, desfrute. Desfrute do problema, desfrute da bênção. Desfrute dos momentos bons em família e desfrute das discussões. O que é desfrutar? Aproveita para aprender, aproveita, porque os dias passam, como diz aí os anos da nossa vida, né? 70, 80, entretanto são anos difíceis, pois a vida passa depressa e nós voamos. O tempo é muito veloz, irmãos. Fato que se torna mais evidente à medida que envelhecemos. Aí vai passando mais rápido, conforme a gente vai envelhecendo, aí parece que está passando tudo muito mais rápido. Então, hoje, essa consideração aqui, valorize o dia de hoje. É parecida com a outra. Viva. A primeira consideração que eu falei é: viva o dia de hoje com intensidade. Esse de agora, valorize ele como o melhor dia da sua vida. A gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar vivo. Eu tenho que valorizar o dia de hoje. Aí ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a viver de uma forma tão prudente,
tão saudável, de uma forma tão correta, que o meu coração alcance sabedoria. Hoje é muito interessante que a idade, ela realmente revela, a idade biológica deveria revelar maturidade, mas não é o que a gente vê. A gente está vendo aí pessoas com 40, 50 anos, que estão com a cabeça lá atrás, com comportamentos lá atrás. E às vezes a gente vê alguns poucos jovens que já estão com seus 20 e poucos anos aí, já são super responsáveis. E outros que estão lá na casa dos 30 ou 40, então estão criando responsabilidade. Se encararmos cada dia como um presente único e especial, compreenderemos a importância de tentar extrair dele o máximo que pudermos. Se encararmos cada dia como um presente único e especial, presente de quem? De Deus. Se eu encarar, dessa forma, como um dia único, um presente único de Deus, compreenderemos a importância de tentar extrair dele o máximo que pudermos. Extraia do seu dia o melhor dos seus filhos. Seja o melhor funcionário todo dia. Seja o melhor patrão. Seja o melhor esposo. Seja a melhor esposa. Seja o melhor dia para você desfrutar com as pessoas que você ama. Os dias passam, irmãos. Os dias passam, quando a gente menos vê, passou. Eu estou quase chegando na finalização. Quem perdeu, perdeu. É que é a sorte que nós temos agora. Um momento aí que a gente tem o online e está gravado. Vai ficar aí para você no YouTube, você pode assistir outro momento. Mas às vezes esse tempo de estarmos juntos aqui, passou. Simplesmente passou. Às vezes as pessoas, elas deixam de vir, por exemplo, em um culto, por tanta supercilhada, elas deixam de vir por tanta coisa, pouca coisa. Perdeu. Aquele culto que eu faltei, ele nunca mais vai voltar. Aquela Santa Ceia que eu perdi, nunca mais vai ser daquele jeito. É o próximo mês. Aquele momento que eu estava lá, que eu trabalhei tanto, e eu já fui muito assim, de trabalhar demais, e eu tive que segurar as pontas e diminuir meu ritmo, para estar mais com os meus filhos. Por quê? Porque os dias passam. Irmãos, os dias passam. Então, como essa consideração coloca, valorize o dia de hoje. E olha, Deus, Ele não prometeu para mim e para você que os nossos dias seriam maravilhosos. Não, Ele ainda falou, e os dias são maus. Eu vou ainda ler novamente esse texto daqui a pouquinho novamente, Os dias, eles são maus, mas eu vou falar uma consideração só sobre essa. E aí o que acontece? Se eu não vivo aquele dia, Ele não me prometeu que ia ser tudo maravilhoso, mas Ele prometeu que Ele ia estar comigo. Então é um dia de cada vez, e um dia após o outro o Senhor está comigo todos os dias. Ele não me abandona, Ele não te abandona. É o tempo inteiro junto, e é um dia de cada vez. Falando em um dia de cada vez, viva o dia mal, apenas isso. Se tiver que viver o dia mal, coloca para mim de novo, Levi, por favor, Mateus 6:34. Mateus capítulo 6, versículo 34, ele fala exatamente o que o Senhor está dizendo sobre isso. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que é isso? Basta os acontecimentos do dia. Basta que hoje você talvez vai ter que vencer uma demissão, vai ter que demitir alguém, vai ter que vencer as birras de um filho, vai ter que vencer os desafios dentro do casamento, hoje. Aí além de tudo isso, o que as pessoas fazem? Elas pegam lá o futuro e trazem as preocupações do futuro, mas o hoje, o dia mal, já são os desafios que você tem hoje, já são as preocupações de hoje, já é aquilo que você não conseguiu fazer, já são as decepções do dia de hoje. Aí as pessoas trazem decepções do futuro que nem aconteceram, elas trazem uma conta que ainda vai vencer daqui 10, 15 dias, elas trazem algo que vai acontecer lá na frente. Que isso, gente? Viva o dia mal, apenas isso. Não traga nada do amanhã para hoje. É perda, é gasto de energia. Que isso? O nosso corpo ele é movido por energia. Nós temos energia psíquica. Energia psíquica, não estou espiritualizando e nem espiritualiza nada aqui. Questões emocionais, eu tenho energia para viver. Eu tenho, quando eu estou psicologicamente, de forma assim, eu estou bem cheio de energia, eu tolero mais, eu tenho mais paciência, eu tenho mais perseverança, eu vivo melhor aquele dia. E o que as pessoas fazem? Elas pegam as preocupações lá do futuro,
traz para o dia de hoje, que talvez já não está sendo fácil, e ela queima toda a energia dela só naquilo. Ela queima a energia dela, daí não sobra nada para gastar com o que você precisa no presente. Aí é quando é coice na esposa, no marido, nos filhos. Aí de repente uma conta não deu para pagar tal conta, o dinheiro já explode dentro de casa. E de repente ficar sem dinheiro para pagar uma conta ou algum problema não é motivo para ninguém explodir. Até porque a gente tem que ter temperança, como a gente fala, né? E domínio próprio, os frutos do Espírito. E aí o que a pessoa faz? Ela simplesmente explode porque eu estou cheio de preocupações. Então tem que cancelar essas preocupações, tem que saber lidar, é autoconhecimento. Buscar se conhecer melhor, ler mais a palavra de Deus, para confiar mais em Deus. É um dia de cada vez, irmão. É um dia após o outro. Nada, como nós começamos lá no primeiro texto, não vai acrescentar um dia na minha vida a preocupação do futuro, mas ela vai tirar a alegria daquele dia. A preocupação de lá do futuro, ela não me acrescenta em nada, mas ela tira o vigor, tira a alegria, tira aquela coisa boa que aquele dia podia ser, né? Então o que acontece, irmãos? Se eu vivo um dia de cada vez, eu vivo porque eu sei que o Senhor está comigo. É fácil fazer isso? Não. Ninguém está aqui dizendo que é fácil. Eu só estou dizendo que a palavra de Deus diz. Então se a palavra de Deus diz, então é. Então dá certo. Então pode. Então eu consigo. Então você consegue. Viva o dia de hoje. Está cansado? Chegou em casa exausto? Não deixe de valorizar pelo menos esse dia. E viva com seus filhos. Esteja com eles, com a família. E por fim, evite a procrastinação. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O que o insensato faz? Ele não aproveita as oportunidades. Porque ele diz, os dias são maus. Olha aí, novamente. Procrastinação. Aí eu coloquei aqui o que é procrastinação. É a doença que mata o tempo e destrói oportunidades longamente nutridas e esperadas. Procrastinar, empurrar com a barriga. É o famoso empurrar com a barriga. É o famoso amanhã eu dou conta. É o famoso amanhã vai dar certo. É amanhã eu faço. E aqui eu coloquei, isso não é uma definição, tá bom? Que a gente coloca num dicionário. É uma definição que nós criamos aqui. É uma doença que mata o tempo. Por quê? Porque ela não te ajuda em nada, você empurra para o amanhã. Aí o amanhã, ele já tem uma outra prioridade, que o de ontem ficou para trás. Aí você vai querer fazer o de ontem, e o de amanhã fica, e você vai jogando sempre para frente. Eu tenho que definir na minha vida, o que realmente é prioridade? O que tem que ser primeiro? O que tem que ser resolvido? Né? O que eu preciso? Geralmente, quando o amanhã chega, preocupações mais urgentes aparecem. Aprenda a viver o dia de hoje. Não jogue para amanhã, não procrastine, não deixe para amanhã, não jogue para o futuro algo, porque é para hoje. Hoje você está aqui, o Senhor está falando com você a respeito disso, um dia de cada vez. A melhor coisa sobre o futuro é que ele chega um dia de cada vez. Então, não adianta se preocupar com o que vai acontecer daqui 30 dias, porque vai demorar 30 dias para chegar. Nós temos uma viagem marcada de família para o dia 28 de agosto. Toda a minha família, nós vamos viajar do meu lado. E aí nós compramos essa viagem aí faz uns 4 meses de antecedência. Nós compramos, nós planejamos essa viagem. E o Felipe, criança é criança, gente. O Felipe fica, quantos dias falta, papai? Quantos dias falta, papai? Todo dia ele pergunta. Por fim, hoje eu falei, querido, hoje faltam 44 dias. Eba! A gente foi final de semana para Atibaia. A gente chegou, tipo assim, 2 horas de viagem, eram umas 5 horas. Papai está chegando? Não, Felipe, ainda não. Aí ele começou, de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos. Sabe o que aconteceu? Eu falei, filho, você está perdendo a oportunidade de desfrutar da viagem. Em outras palavras, eu falei para ele. Mas é isso que faz a gente não viver um dia de cada vez. Eu ficar preocupando. Que hora vai chegar? Quando vai chegar? Está longe. E aí com essa preocupação lá na frente,
Eu não desfruto do amor da minha família hoje. Eu não desfruto do aprendizado de separar a briga de filho. Eu não desfruto do aprendizado de saber que eu preciso entender melhor minha esposa, que nós somos diferentes, eu sou diferente dela, ela é diferente de mim. Eu não desfruto do dia que eu preciso aprender que eu não posso mais comer fora esses dias, esse mês, porque esse mês a gente está apertado. E eu tenho que desfrutar desse dia. Ué, gente, o dia mau, o dia difícil, o dia desafiador, o dia de bênção, todos eles nós temos que viver. Um dia de cada vez. Então aproveite e viva o hoje da melhor maneira que você possa viver. Aproveite sua família, aproveite seu emprego, aproveite o tempo, aproveite a igreja, aproveite os pastores, aproveite seu líder, aproveite o PG, porque tudo isso vai passar. Hoje você está nesse PG, ninguém garante que amanhã você vai estar num outro PG. Hoje você está no discipulado, quem garante que amanhã você vai estar nesse mesmo discipulado? Aproveite seu discipulador, aproveite seu discípulo, aproveite esse momento que você está. Como eu já disse, hoje você está trabalhando em tal ministério da igreja. Amanhã você pode ter mudado de ministério da igreja, na mesma igreja. Essa história de ficar mudando de igreja não dá certo, não. Você está ali, então o que você faz? Acabou? Foi o meu tempo aqui, então agora eu vou dançar. Agora eu vou em intercessão. Agora eu vou trabalhar em missões. Eu não sei. Aproveite o tempo. Aproveite um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Que o Senhor possa nos ajudar, queridos, a realmente entender que Ele está cuidando de nós. Irmãos, entenda isso. Deixe o Senhor falar com você. O Senhor está cuidando de você. As coisas podem não estar da forma que você planejou, que você gostaria, mas Ele continua cuidando de você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelos meus irmãos. Eu te agradeço por cada um que está aqui. Eu te agradeço pela oportunidade de podermos ver na Tua Palavra o quanto ela nos revela que o Senhor está com a gente, que o Senhor não nos abandona, que a gente tem que viver um dia de cada vez, que a gente tem que viver o dia de hoje, que a gente não precisa ter ansiedade, e a melhor coisa é viver o hoje contigo. Eu abençoo os meus irmãos para que a mente deles sejam abertas, e eles saiam do sofrimento, saiam da ansiedade, saiam da mágoa, do ressentimento que faz com que eles vivem lá atrás. Saiam da ansiedade que faz eles viverem no futuro. Tudo aquilo que tem destruído o presente dos meus irmãos, ajude-os, revele-os para que eles se conheçam e entendam que eles precisam viver o dia de hoje. Eu abençoo cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, antes da gente finalizar, eu quero desafiar você, um dia de cada vez. E hoje é o momento de você ofertar. Você vai perceber que vai entrar na tela aí o Pix da igreja, conta, como você quiser fazer, desde que faça. Por quê? Porque o momento vai passar. Você hoje, agora, nesse exato momento, nessa hora do dia, da noite, você está ofertando. Vai passar. Esse momento vai embora. E esse é o momento que Deus está dando para você. Deus te deu um salário, devolva para Ele. Aproveite o momento, para que lá na frente você não venha chorar. Esse tempo atrás, uma pessoa estava conversando comigo, né? Estava muita coisa dando errado na vida dessa pessoa, muita coisa. E aí eu conversando com essa pessoa, eu falei, cara, você está afastado de Deus. Não, mas eu estou fazendo isso. Eu falei assim, então você só promete fazer as coisas para Deus quando as coisas apertam. Você só se aproxima de Deus quando as coisas apertam. Você só quer dizimar e ofertar quando as coisas apertam. Você só quer ler a Bíblia quando as coisas apertam. Deus, Ele não é assim, Ele não faz essas trocas. Ou eu sou ou eu não sou fiel. Então, irmãos, Deus está dando essa oportunidade no dia que se chama hoje. No mês que se chama julho. No ano 2021. Desfrute deste momento. Oferta, dizima. Eu sempre gosto de falar aqui. Primícia é o meu salário, é o primeiro dia, eu divido ele por 30 e tiro a primícia. Depois eu faço a 10ª parte, que a Bíblia diz, é o dízimo, é 10%. Essas duas coisas são obrigações, não é se eu quero ou não dar, é ordem de Jesus. Depois eu vou para a oferta que a Bíblia diz, cada um dê segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aí, terceiro ponto eu vou ofertar, não adianta eu ofertar se eu não dizimo e não primicio. Não está dentro dos princípios. A oferta é o terceiro, porque eu dou o que eu quero.
Mas primeiro eu tenho que dar aquilo que o Senhor manda na palavra dele. Tá aí para você. Deus abençoe você. Se você tem dificuldade com a questão da tecnologia, traga no culto. Domingo nós temos os cultos normalmente aqui. Tá ok? Eu quero orar com você e depois eu vou dar os avisos. Não, eu vou dar os recadinhos agora, depois eu já oro e encerro o culto.